Olá pessoal, mais um vídeo do canal Redação 1000, hoje falando da introdução. Vamos apresentar um esquema que é bastante utilizado em redações nota 1000, portanto, é um esquema que é bastante utilizado e é muito bem avaliado. Nesse esquema que nós vamos apresentar, nessa possibilidade de introdução, o que nós sugerimos? A apresentação do assunto, a apresentação da tese e a apresentação de aspectos da discussão que você vai desenvolver posteriormente durante o texto. Então, aqui já seria o projeto do texto. Na apresentação do assunto, vamos pegar o exemplo do tema democratização do acesso ao cinema ao Brasil. O assunto é cinema. Então, você apresentaria o assunto. Como é que você faz essa apresentação? Você pode já colocar uma citação, você pode apresentar dados, você pode apresentar fatos históricos, você pode apresentar conceitos. Então, isso mostra que você está por dentro do assunto. Depois da apresentação do assunto, você vai apresentar a tese. O que é a tese? É uma afirmação que contém o seu ponto de vista sobre o tema. Então, você faria uma apresentação, uma afirmação sobre a democratização do acesso ao cinema ao Brasil. Após essa afirmação, que é a sua tese, você vai apresentar aspectos da discussão, ou seja, alguns aspectos que você vai desenvolver posteriormente, no desenvolvimento do texto. Então, normalmente se apresentam dois aspectos. Então, relacionado ao que você afirmou, que é a sua tese, você vai apresentar algumas afirmações, alguns aspectos que você vai desenvolver no decorrer do texto. Então, esses aspectos são aqueles que no próximo parágrafo, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, você coloca um aspecto e no outro parágrafo de desenvolvimento você desenvolve outro aspecto. Lembrando que esse desenvolvimento é com a presença de argumentação, mas isso nós vamos colocar no vídeo sobre desenvolvimento. Então, recapitulando, você apresenta o assunto, após a apresentação do assunto, que é mais geral, após a apresentação do assunto, você apresenta a tese, que é o seu ponto de vista sobre o assunto, sobre o tema. Logo após você já antecipa alguns aspectos que estarão no desenvolvimento. Então, esse é basicamente um esquema de introdução que é muito utilizado e que funciona bem, ele é bem avaliado. Alguns tópicos interessantes sobre a introdução. Não existe uma quantidade de linhas específica nem para a introdução, nem para o desenvolvimento, nem para a conclusão. Mas é interessante saber que a introdução, como ela tem como características ser direta, ser objetiva, porque ela vai ter somente esses três aspectos, uma possibilidade. Então, para você não correr o risco de já começar a desenvolver na introdução, você coloca uma introdução pequena, ela é a menor parte do texto. Então, funciona muito a introdução mais ou menos com 2 ou 3 períodos. Períodos que podem ser mais longos ou mais curtos, mas se atente para esse esquema que foi colocado aqui. Então, se você segue de maneira objetiva esse esquema, sua introdução não será longa e você não vai correr o risco de já desenvolver na introdução. Então, levando em consideração tudo que foi falado, quais são os objetivos da introdução? Também para ficar claro, para a gente já não começar a desenvolver na introdução. A introdução ela deve mostrar que você entendeu o assunto, deve mostrar que você sabe se posicionar sobre esse tema que foi apresentado e já deve apresentar também um projeto de texto, lembrando que deve ser o mais objetivo possível. Então, apresentando esses três aspectos, sua introdução estará completa e não vai correr o risco de já estar desenvolvendo. É interessante também dizer que a introdução ela já deve apresentar as palavras-chave do tema. O que é isso? Todo ano a gente percebe que existem palavras-chave dentro do tema. E aí você já deve introduzir essas palavras-chave nessa primeira parte do texto. Então, no ano que foi falado sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, se o candidato, por exemplo, falasse só da manipulação do usuário, ou se ele falasse só do controle de dados, ou se ele falasse só de internet, ele não ia fugir ao tema, mas ele ia tangenciar. Sobre tangenciamento, já falamos sobre ele nas videoaulas que nós falamos sobre as competências.
Então, ele não vai fugir ao tema, então ele não vai zerar a redação se ele tangenciar, mas ele vai perder muita pontuação. Então, é interessante que já na introdução ele apresente as palavras-chave. Nesse tema que foi citado, da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, quais seriam as palavras-chave? Manipulação, controle de dados e internet. Então, seriam 3 palavras-chave, que a palavra-chave não necessariamente é só uma palavra, ela pode ser um termo maior. No ano que foi falado sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, quais seriam as palavras-chave? Democratização, cinema, Brasil. Então, também já na introdução seriam apresentadas essas 3 palavras-chave. E é interessante você perceber quais são as palavras-chave para você não se desviar, nem fugir ao tema e nem mesmo tangenciar, porque você perde muita pontuação se você tangenciar. Então, esse é o esquema que eu queria apresentar para vocês hoje. Um esquema que é bastante utilizado e dá bastante certo de introdução, de apresentar o assunto, a tese e o projeto do texto. Então, nós esperamos que vocês tenham entendido. Escrevam nos comentários o que vocês querem para as próximas aulas, quais são as suas principais dúvidas em relação à redação do Enem e entre em contato conosco se você quer ter sua redação corrigida. Até a próxima!